Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje vamos conversar com a escritora Janete Marques, do livro Um Livro para Nini, Um Livro para Nana, do selo editorial Escortece Pingo de Letra. O livro você encontra nas livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Olá, Janete, tudo bem? Bom ter você aqui na TV Livro, Zoom Literário. Olá, vamos começar? Tudo bom? Vamos! Então tá bom. Fala um pouquinho da escritora Janete Marques. Uma escritora que... Pronto, meu nome é Janete Marques. É uma escritora que está se descobrindo escritora ao longo da caminhada, né? Eu gosto de me pensar nesse processo, né, da escrita, nesse processo literário como um processo de autoconhecimento e de empoderamento também, né, de se poder dizer escritora. Então, hoje, Janete Marques já pode se apresentar como escritora, sim. E você, para ser escritora, né, se considerasse escritora, o que você fazia antes? Você dava aula? Você é uma leitora? O que você faz, né, para ter gerado esse dom aí? Sim, eu sou professora, né? Minha formação inicial é magistério, depois eu fiz história, né? Cursei o curso de licenciatura, então eu sou professora. Mas desde então estou nesse cenário da educação infantil, trabalho, né, com esse público, e eu amava os livros infantis. Então, o momento da contação de história, eu sou contadora de história, né, artisticamente. Então, é algo assim que é um caminho semelhante do que você ter um livro na mão, mas é um caminho um pouco, né, em algum momento ele vai para um lado e que vai para outro, mas os dois estão de mãozinhas dadas. Mas, enfim. Como professora, eu amava contar história para os meus alunos. Então, assim, ir à biblioteca, trazer livros, eu trazia muitos livros para casa, e eu me apaixonando por esses livros, me apaixonando por esses autores infantis. E eu tinha esse sonho de escrever um livro infantil. Só que eu achava que isso ia ser para muito além, sabe? Eu achava assim, quando eu me aposentar daqui a muito tempo. Só que as coisas foram acontecendo. A partir da Janete, contadora de história, surgir, isso tudo foi se aproximando, isso tudo foi surgindo de uma forma muito rápida. Então, a partir disso, né, sendo professora ou como contadora de história, e os livros hoje estão na minha casa, mas nem sempre foi assim. Na casa dos meus pais, a gente tinha pouquíssimos livros, eu tive acesso à leitura na escola. Daí, saber a importância desse trabalho, né, que nós professores fazemos na sala de aula, dessa leitura, porque nem sempre o livro consegue estar em todo lugar. Então, eu comecei dessa forma. Então, hoje os livros estão na minha casa, os livros estão em todos os lugares da minha casa, estão nas mãos das minhas meninas, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas, você vai me perguntar sobre as duas. Não vou antecipar nada. Não, já. Então, tá bom. Então, agora fala-me sobre o livro, né? Um livro para Nini e um livro para Nana. Tem a ver, não tem? Tem! Eu já dei um spoiler, né, antes, né? Falei um pouco, né? Mas justamente. Calma. Já vou até trazer ele aqui, ó, para vocês verem. Essa lindeza. Minha menina dos olhos. Eu não consigo mostrar, não dá. Mostra você. Pronto, deixa eu já mostrar aqui a ilustração de Nini e Nana para vocês já conhecerem, né? Quem está aí acompanhando já poder conhecer. Esse livro ficou muito bonito. Essa daqui é a Nini e essa aqui é a Nana. Pronto, a partir das minhas meninas, dessa relação das duas com os livros, eu vivi observando, né? Nini tem uns 12 anos, na época ela tinha uns 11, e Nana, na época, tinha 2, hoje já está com 3. Mas elas, como as duas se relacionavam com os livros de formas diferentes.
Então, Nini com a sua leitura mais concentrada, deitada, né? Às vezes para estudar, às vezes por prazer, outras vezes uma leitura por obrigação. Mas era uma relação diferente de carinho, de amor, mas era uma relação diferente do que a Nana tinha com os livros, né? Nana, quando ela não estava jogando os livros para cima e os livros estavam voando, ela estava colocando os livros nos pés para servir de escada, ou colocando na cabeça para servir de chapéu ou telhado de uma casa, ela chegava e pedia: mãe, lê para mim, lê o livro, lê um livro e conta uma história. Então, era uma relação diferente. E eu pensei assim, gente, isso podia se tornar a história de um livro. E elas poderiam ser as personagens de um livro. E para além delas, né? Porque o livro traz Nini e Nana, mas traz o livro como um personagem também, porque ele aparece em todo momento aqui. Né? Então é isso, a partir dessa conexão com as duas, eu pensei, sim, esse vai ser meu primeiro livro. Um livro para Nini, um livro para Nana. E como está sendo essa sua comunicação, esse seu contato com o público, né? Esse tempo de pandemia, que deu uma parada. Aí eu vi que quando você lançou, você fez um belo de um lançamento, você teve um bom retorno no seu lançamento, você agitou bastante, que eu acho que é muito importante para o autor. Não adianta o autor achar que vai vender sozinho o livro, né? Precisa ter esse apoio mesmo, né? E você é um exemplo de autor, de contadora de história que conseguiu. Fala um pouquinho desse seu trabalho durante o seu lançamento e pós-lançamento, que foi agora, durante a pandemia, né? Isso. Eu posso dizer assim que existia a Janete antes do lançamento do livro e a Janete depois, né, do lançamento do livro. Foi um momento assim, eu vou falar um pouco do antes, né? Foi um momento muito especial, como você falou, realmente. Ele foi lançado na Flica, que é a festa literária de Cachoeira, daqui do Recôncavo, né? Eu falo do Recôncavo baiano. Então, assim, a gente realmente conseguiu movimentar muito. É uma festa que junta muitas pessoas, não só da Bahia, como vem pessoas de fora, turistas. Então, a cidade estava cheia. Então, foi realmente um momento muito especial e de muita movimentação. E depois disso, também, eu levei o livro para muitos lugares, sempre em movimento. Até janeiro. Até janeiro, até fevereiro. A partir de então veio, né, esse contexto que a gente está vivendo. Enfim. E aí eu estou trabalhando agora com o livro, né, com outras contações e com a contação do livro, fazendo todo esse trabalho virtualmente, pelo meu Instagram, né, que tem sido essa ferramenta hoje de trabalho para que a gente não pare, né? Porque a gente não pode parar. Meu Instagram, já vou até falar, janete.marques.história. Então, vocês podem acompanhar, né, esses trabalhos, toda essa questão. Então, assim, são lives, são contações de história, enfim, é a forma como a gente vai encontrando para fazer pontes. E é muito incrível assim também, porque eu não sou a pessoa que fica... porque eu sei que a gente está passando por um processo que não é um processo, né? É um processo complicado, tal. Mas, enfim, eu tenho feito muitas pontes nesse período, com pessoas de cantos, talvez que eu não conseguiria fazer neste momento. Então, assim, eu estou fazendo, né? Então, assim, são pessoas do Brasil inteiro, seja do Sul, seja no Nordeste. Então, assim, que estão conhecendo um livro para Nini, um livro para Nana. Então, está sendo, assim, muito especial. Que legal. Então, a pandemia acabou servindo para coisas positivas também, né, gente? Todos nós, acho que estamos aproveitando cada minuto dessa pandemia para produzir mais alguma coisa e criar mais um momento especial, né? É bem por aí, você tem razão. Agora, vamos para um bate-bola? Topas? Toma lá da cá, hein? Vamos lá, vamos ver. Do que você gosta, além de ler e escrever? Além de ler e escrever, vou falar uma coisa que tem a ver com isso daí, viu? Contação de história, contar história. Isso não precisa nem de ler nem escrever. Às vezes vem daqui e a gente lança para o mundo. Então, contar histórias.
Algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Tem. Tem uma letra de uma música de Chico Sainz que eu levo assim comigo um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, um passo à frente, você não Tá está certo. mais no mesmo lugar. Então, essa é a forma da gente estar sempre em movimento. Com certeza. Uma paixão? É a literatura. A literatura e minhas meninas. Um desafio? Continuar nesse caminho, continuar nesse caminho literário, da literatura, continuar escrevendo, não desistir dos sonhos. Um escritor de coração, assim, que tenha te inspirado, tem alguém que falou mais forte aí no seu coração? Só pode ser um? Não, pode falar, fala, diga. Eu vou escolher duas que me inspiram, que me colocam assim, eu posso ser escritora, né? Quando eu ainda não me via como escritora. Uma é Carolina Maria de Jesus, sua história, sua vida e obra. Uhum. E a segunda é Conceição Evaristo, com seu lirismo, com sua poesia, que eu tanto amo, assim. Essas duas, mas eu preciso me situar nessa questão também do público infantil, né, da literatura Certo. infantil. Então, eu vou falar André Neves, eu vou falar Ilan Brenan, que foram Ruth Rocha, Ana Maria Machado, que foram, assim, sabe, aquelas pessoas que me disseram assim, que me fizeram pensar assim, não, produzir, escrever literatura infantil, sim, é um trabalho muito importante. E algum livro também te inspirou? Tem algum livro que tenha te chamado mais atenção durante todo esse seu tempo aí de leitura? Porque às vezes as pessoas têm aquele que te chama mais atenção, né? Que te mexeu mais com você, né? Dos infantis, né? Dos livros infantis, os livros de André Neves, porque eu amo a questão, a forma como ele coloca as ilustrações e como casa com o texto, né? Como aquilo abraça o texto e fica muito bonito. E como a literatura infantil pode ser para qualquer idade. Ele me fez entender isso, que não existe. A gente às vezes coloca, né? A gente precisa, a editora precisa, né? Colocar assim, esse livro é para tal idade. Mas a gente percebe no dia a dia que os livros eles estão aí. E outro é Becos da Memória, voltando à Conceição Evaristo, porque essa escrita poética é escrever em prosa, mas com lirismo, né, com essa poesia, né, enfim. Então, são esses dois livros os livros de André Neves, e aí eu vou citar Lino, ou poderia citar Brinquedos também, são dois livros que me emocionaram muito. Então tá bom, então tá ótimo. Um sonho possível ainda não realizado. Eu falei isso esses dias, que eu disse assim, eu costumo falar assim, isso é um sonho ainda, porque a gente sonha, a gente transforma em um objetivo e a gente corre atrás para poder concretizar, né, o nosso sonho. O sonho que ainda está no mundo dos sonhos é ter fazer parte de um movimento social voltado à leitura, ter um centro de cultura, algo que eu possa agregar pessoas que gostam disso também e juntar crianças, jovens e movimentar a minha região. Isso é muito bom, né? E a sua região qual é? Você acabou de falar do Recôncavo Baiano? Isso. Então tá bom. Pensei que abrangesse mais. Isso. Tá legal, né? Com certeza. O seu maior defeito?
Eu acho que hoje é o perfeccionismo. Eu escrevo e aí eu olho e eu volto e eu volto e eu sempre tô. Esse é um processo bom. Eu acho que isso não seja algo que possa, um defeito, porque realmente Não, é a gente normal. precisa estar sempre voltando. Mas quando isso se torna algo assim que me impede de mostrar para outra pessoa, porque eu sempre acho que pode estar sempre melhor, entende? Então, nesse ponto, esse é o meu defeito. Mas é normal, viu? É normal em todo escritor, é o tal do rasga, E rabisca, e volta. manda ler. Aí vai mandar para a editora, vai lá e manda revisar em cima da hora, e manda rever tudo de novo. É normal do escritor, é normal. Isso daí não é tranquilo. Uma curiosidade, você tem medo da morte? Eu achava que não. Mas nos últimos tempos, depois de passar por algumas experiências nesses últimos tempos, eu digo que sim, mas não é um medo da morte, do que eu vou encontrar depois. Eu acho que é medo das minhas meninas ficarem aqui sem mim. Eu acho que é isso. Sabe? Mesmo a gente tendo um contexto de família, né? O nosso quilombo que se ajuda e que se cuida, eu quero estar na vida delas. Então, esse é um medo. Esse é o meu Certo. medo, né? Referente à morte. Com certeza, né? Bom, um recado para os seus leitores, as nossas considerações finais. Vou dar o recado para os leitores, para os meus leitores pequenininhos, para os meus leitores grandinhos também. Então, assim, leiam um livro para Nina e um livro para Nana. Mas, assim, para além deles, para além do livro, busquem outras leituras. Às vezes, quando eu escuto alguém falar assim, de que eu não gosto de ler, um adulto falando, eu não gosto de ler, eu sempre fico pensando, o que será? O que foi que aconteceu na infância dessa pessoa para ela não se apaixonar pelos livros como eu sou apaixonada, por exemplo, né? E isso me inquieta muito. Então, assim, que vocês possam. Aqui está um livro para mim, um livro para Nana, né? Eu quero muito que vocês leiam meu livro, mas assim, mas eu gosto de outras leituras, então busque outras leituras também, porque o nosso livro, o livro que a gente escreve, é uma portinha, uma porta, e que essa porta você possa entrar e conhecer outras coisas, que você possa manter sempre esse senso de curiosidade, essa vontade de aprender mais, de ir além, né, desse conhecimento. Então, que você use os livros para ser essa portinha e que você possa passar por ela e abranger, e ir além, certo? Então leia muito, leia bastante e compartilhe as leituras, certo? É isso, um beijo. Isso aí. Janete, lê essa contracapa do seu livro para a gente, que eu acho que é o que fala tudo da obra para o seu público, né? O nosso público, conhecer um pouquinho desse seu livro. Faz essa leitura para a gente. Sim. O que pode haver em comum entre uma bebê e uma adolescente? O gosto pela leitura. Neste livro, você vai conhecer as personagens Nini e Nana e como elas convivem com os livros e vivenciam o mundo da leitura. Juntinhos, separados, abertos ou fechados. Ficar pertinho de um livro é sempre um bom achado. Isso, muito bom, né? E só Então, uma coisa para o leitor, porque assim, o livro não acaba em si, né? Quando ele chega no fim, ele ainda tem um pouquinho aqui. No livro também a gente traz uma brincadeira de contar histórias, né? Então, leva o leitor a compartilhar lá com a sua família, ter, né, esse pequeno leitor, a ter essa relação, esse momento de brincadeira, enfim, e que ele vai criar histórias a partir das palavras que existem no livro, que estão sinalizadas aqui em vermelho. Um Então, ótimo livro. Mas não termina. Com certeza, é um ótimo livro para ser adotado em escolas, que ele dá essa possibilidade também, e que eu acho muito legal, muito importante tudo isso, né? Bom, Janete, obrigada.
pela sua presença, por estar aqui conversando com a gente. O livro da Janete Marques, Um Livro para Nani, Um Livro para Nana, vocês encontram na Livraria Zabessa, do Grupo Editorial Escortece, na Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. E entre no site da Escortece, www.escortece.com.br, e na TV Livro, www.tvlivro.com.br, e no Zoom Literário, www.zoomliterário.com.br, e conheça um pouco mais de tudo que a gente tem produzido ultimamente aqui na editora, principalmente esse tempo de pandemia, que nós não paramos, não. Nós estamos aqui produzindo bastante e querendo fazer mais entrevistas, né, Janete? Está conversando com o nosso público, principalmente infantil, infanto-juvenil, que é o que a gente lida mais aqui no nosso dia a dia. Eu, como editora da Escortece Editora, para livros infantis, o selo editorial Pingo de Letra. Obrigada mais uma vez pela presença. Janete, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.